Bom, para iniciarmos nossa conversa, tenho aqui em mãos a nossa pauta. Vamos iniciar sempre com contextualizações. E já que estamos falando aqui de gestão por processo a partir da visão do RH, eu acho que um bom início de conversa seria a experiência, que obviamente nosso convidado Ari vai poder relatar muito bem, mas claro, todos no chat fiquem sempre à vontade para poder dar as opiniões, depoimentos e perguntas também. Né? E eu e Hideki, a gente fica aqui exercitando a tarefa de não atrapalhar ninguém. Eu me recordo, logo na primeira experiência com essa coisa de escritório de processos, foi numa organização pública e nós tínhamos a tarefa de organizar a criação de um escritório de processos. E eu estava entrando, então assim, conhecia ninguém na organização, a gente quer ajudar, né, quer trazer coisas da disciplina e tal, mas com aquele, né, pé nos ovos, de não, né, não querer a pessoa achar que a gente está impondo nada, né. Eu achava muito interessante, ô Ari, quer dizer, interessante não, achava preocupante, mas, né, porque, meu Deus, por que o RH não se envolvia nessa atividade da criação? Não entendi. Não só era um projeto inicial, que era a criação do escritório de processo, para poder, obviamente, dar conta dos projetos de melhoria de processo da organização. E eu não entendia, não só nesse momento inicial da criação do escritório, mas durante a execução dos projetos de melhoria, por que o RH não se envolvia nesses projetos? Uma vez que a disciplina deixa muito clara, muito claro, o surgimento de novos papéis, sempre que a gente passa a ter uma visão de processos dentro de organização. Né? Surgem novos papéis. E o RH não está junto com o escritório de processos, com os responsáveis lá na condução do projeto, eu acho que é um fator crítico, sabe, de insucesso. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Ari, sobre esse tema, assim, o nascimento de escritórios de processos numa organização, e já que você está vindo com essa visão do RH, que você fale sobre isso com essa visão do RH. Conta aí para nós. Tá, vamos lá. Por que nasceu, na verdade, né, a necessidade de onde eu estava, né, de onde eu estava alocado, de ter uma pessoa de processos ou alguém que disseminasse a cultura de processos e projetos dentro do RH? Mesmo porque, normalmente, o escritório de processos, né, quando a gente fala de negócio, ele quer dar mais visão para o negócio, né? Então, ele quer melhorar o processo do negócio e aí o RH ficava de canto. Porque, assim, são processos que, teoricamente, não trazem tanto resultado financeiro. Mas quando a gente olha para o lado de pessoas, se a gente tem né, um colaborador bem engajado ali, com certeza ele vai melhorar muito a produtividade e vai trazer um valor financeiro. Tá? Então, o nascimento, né, na verdade não chegou a ser um escritório, né, mas de uma posição de processos exclusiva para o RH foi justamente por causa dessa necessidade, porque o RH nunca tinha vez na fila. Então, tinha as priorizações ali dos projetos e dos processos para melhorar, e o RH estava lá em último, então, quer dizer, nunca entrava na fila. E aí os gestores, na época, né, lá do RH, falaram, poxa, a gente precisa de alguém aqui. Então, vamos buscar fora, né? Então, a gente, né, coloca uma pessoa aqui dentro, essa pessoa começa a capacitar os demais em alguns pontos chaves dentro do time, tanto na parte de projetos e na parte de processos, e a gente fica independente do escritório principal. Mas, lógico, né, usando os mesmos métodos, as mesmas ferramentas para não ficar descasado. Tá? Então, foi assim que surgiu. Né? Então, eu entrei dentro dessa área, né, com o papel realmente de disseminar a cultura de processos e capacitar algumas pessoas lá dentro para que eles conseguissem, né, mapear os próprios processos, conduzir os seus próprios projetos, sem a intervenção do escritório principal. Uhum. Hideki, você quer dar o seu E, depoimento também sobre esse tema? Acho bom. então, eu achei interessante esse case aí, porque eu sempre, acho que todos, um escritório que eu vi nasceu da estratégia, mas a parte tecnológica estava muito próxima da estratégia, mas a grande parte, a grande maioria foi realmente direto, ou na área de tecnologia, né, como parte da área de tecnologia, ou dentro da área de tecnologia, né, meio que embrionada lá dentro, ou em parceria, mas sempre muito próximo de tecnologia, né? Penso eu,
que até talvez pela cultura do país, né, de ter um pouco menos de valorização de gestão, mesmo trabalho de pessoas, né, às vezes pensa muito no técnico, na tecnologia, vou contratar uma ferramenta que tudo vai se resolver, né, e pensa que só o fato de pagar a ferramenta vai trazer o resultado esperado, né, então eu acompanhei muito, né, quando a BPMP veio para o Brasil e tal, e não tem como não perceber que quase sempre tudo está ali muito em volta da tecnologia, né? Talvez pelos resultados financeiros que elas mesmas, né, geram para a organização que está contratando, e elas mesmas, né, arrecadam muito, né? Então ganham muito corpo, conseguem dar mais visibilidade, conseguem fazer mais divulgação. Mas a parte de gestão de pessoas geralmente fica, como o Mário falou, fica um pouco de escanteio, né? Então, achei bem bacana. Dentro de tecnologia também, né? Acaba sendo muito para automatizar processo, para controlar a ferramenta, RP e tal, né? Então, é importante, né? Mas você colocar todo o processo em prol de como usar uma ferramenta, né? E a parte de pessoa só como um apetrecho ou acaso que acaba sendo necessário, né? Aí não faz muito sentido, né? Acho que conta muito com aquele negócio que falam, né? De contratar pelo hard skill e demitir pelo soft skill, né? Às vezes não é nem que a pessoa não teve soft skill ou não tinha, né? Mas o fato de ela entrar de uma forma meio, de repente, desajustada, né? O RH não sabe o que o processo... E isso eu acho que é uma coisa muito comum também hoje, né? O RH não sendo muito estratégico e não saber o que a empresa faz. Então, ela não consegue trazer a pessoa certa para um determinado processo, né? Entender o que ela precisa produzir ali dentro para conseguir dar os feedbacks, né? E fazer realmente um coach da pessoa durante toda a carreira ali dentro, né? Então, acho que isso acaba dificultando essa posição estratégica, pensando no processo tem que ser estratégico, né? Então, por eles não terem essa visão estratégica, acho que dificulta um pouco eles conseguirem essa posição, né?